Filhos adultos de pais emocionalmente imaturos. Vou trazer mais um pedacinho. Mais um pedacinho do livro. Outro parágrafo. É, se sentindo culpado por ser infeliz. Ó, como é? Se sentindo culpado por ser infeliz. Parte aqui. Se sentindo culpado por ser infeliz. Eu falei da história de David, história de Sofia. Aí eu vou relembrar uns pedacinhos pra gente continuar. Livro feito por uma psicóloga. Agora tá de noite e a luminosidade tá fraca. Luminosidade fraca. Página 23. Se sentindo culpado por ser infeliz. A psicóloga tá explicando. Vamos tentar entender. Vamos pegar o trecho do parágrafo. Ela tá falando o seguinte. Tem um lugar especial em meu coração para pessoas como Sofia. Eu vou pegar rapidinho o exemplo do Sofia e eu vou falar. Deixa eu só explicar esse parágrafo aqui. Falar. Que funcionam tão bem que parecem ter problemas. De fato, sua competência dificulta que elas mesmas levem seu sofrimento a sério. Eu tenho, eu tenho tudo e deveria ser feliz. Elas costumam pensar, então por que se me sinto infeliz? Por que me sinto infeliz? Essa é a confusão clássica de uma pessoa cujas necessidades físicas foram atendidas na infância. Ao passo que a necessidade emocional continuaram ignoradas, pessoas como Sofia, aqui agora lendo eu compreendi aqui. A psicóloga está dando o parecer dela, o entendimento dela da história de Sofia. O que aconteceu com Sofia? Rapidinho relembrando no vídeo anterior. A Sofia tinha um casamento, tinha um namorado que ficou por muitos anos, 20 anos, um exemplo, 15 anos, 10 anos. Mas ela queria se casar. Aí o namorado dela não queria se casar agora. Aí o namorado dela fez um esqueminha. Ela levou ela num restaurante que eles se conheceram, levou uma caixinha, e ela com o entendimento que sabendo, pensando que iria vir um anel ali no meio da caixinha, certo? A história que traz pra gente ter o entendimento é esse. Mas ele fez uma pegadinha com ela, não era? O homem fez uma pegadinha com ela, o namorado. Ela pensou que tinha dentro da caixinha um anel, mas não era. Era uma pergunta, uma interrogação, um papelzinho com uma interrogação. Ela não entendeu nada, ficou magoada, ressentida, porque ele fez aquilo com ela. Porque ela estava esperando um anel para se casar, certo? Então ele brincou com o sentimento dela. Aí ela se sentiu magoada, sofrida, mas ela não contou isso para David, ou pro namorado dela, que não é o David, é outra pessoa, outro nome. Aí ela foi contar pra mãe dela o que aconteceu. A mãe dela também não deu nada, não falou nada com nada, não ajudou ela em nada. Falou pra não levar isso não, porque ele tá brincando. Mas ninguém. Então o entendimento da psicóloga tá falando assim, que ninguém quis entender o sentimento que ela tava sentindo naquela hora. Falou pro namorado, o namorado tá nem aí. Falou pra mãe, a mãe não tá nem aí. Alguém que ouvisse ela e compreendesse o sentimento que ela tava sentindo naquela hora. É isso que a gente precisa fazer. Liberar o sentimento que a gente tava sentindo na hora. O ódio, raiva, mágoa, ressentimento, fala, põe pra fora que vai liberar. Mas a gente não faz. E isso bloqueia nosso campo. Por muito tempo, fica sofrido. Então a psicóloga está dando o parecer dela nesse, nesse, nessa história de Sofia que eu contei agora. Essa é a confusão clássica de uma pessoa cujas necessidades físicas foram atendidas na infância, ao passo que a necessidade emocional continuaram ignoradas. Então, a necessidade emocional dela foi ignorada na infância, tá? Pessoas como Sofia frequentemente sentem culpa por se queixar. Então, a psicóloga deu o parecer dela aqui, falando que a Sofia ela vai se sentir muito culpada por se queixar do namorado. Frequentemente sente culpa por se queixar. Tanto homens quanto mulheres irão enumerar as coisas pelas quais tem que ser grato.
como se sua vida fosse um problema, mas cuja soma positiva aponta que nada pode estar errado. Mas eles não conseguem se levar do sentimento de estarem fundamentalmente sozinhos e sem um nível de intimidade emocional tão ansiado em seus relacionamentos mais próximos. Quando vem ao meu consultório, que é o consultório dela, que é psicóloga, quando os pacientes, ou Sofia, que está contando a história, foi perdão, é soluço. Algumas pessoas estão preparadas para deixar seus parceiros que estão envolvidos em um caso que preenche alguma lacuna. Outras simplesmente evitam relacionamentos românticos, achando que o compromisso emocional é uma armadilha da qual querem manter uma certa distância. Algumas pessoas decidem manter seu relacionamento pelo bem dos filhos e vêm para a terapia a fim de aprender e a ser iradas e ressentidas. Eu nem sei o que eu escrevi aqui. Então ela tá falando que tem pessoas que vai lá querendo acabar com o relacionamento, não aguenta mais. Aí tem pessoas que quer continuar por causa dos filhos. E tem pessoas que quer que mantenham o relacionamento. Aí ela fala: poucas pessoas entram em meu consultório sabendo que sua falta de intimidade emocional satisfatória começou na infância. Então ela tá falando que a maioria das pessoas entra no consultório dela, psicóloga, pode ser psicóloga, terapia, psicanálise, pode ser psiquiatra, eles não sabem, quando procuram psicólogo, não sabe que tudo isso está na infância. Agora, você que está ouvindo aqui meu vídeo, está sabendo que é tudo na infância, tá? Tudo que você tem de sofrimento veio da sua infância, na fase de criança. Tá tudo lá. Todo sofrimento que você tem, algum tipo de assunto, tá na criança interior, quando você era criança. Agora você já descobriu. Então, a maioria das pessoas que procuram o psicólogo não sabe disso. Quando a gente sabe, já ganhou um ponto, né? Que é só descobrir o que está acontecendo e tratar. Elas se sentem egoístas por desejarem algo a mais da vida. Conforme Sophie, desse inicialmente relacionamento sempre tem frustrações e dou o trabalho certo. Em parte, ela tinha razão. Bons relacionamentos de fato requerem algum esforço e tolerância, mas se ser notado não deveria dar trabalho, fazer uma conexão emocional deveria ser a parte fácil. Então, ela está falando que pessoas assim sempre vai ter frustrações nos relacionamentos afetivos amorosos, porque tudo tá na infância, criança. Então, hoje, se você ou seu pai, sua mãe teve relacionamento afetivo amoroso, ou se separou, ou tá junto, é por causa disso, porque um não aguentou o outro, porque tá tudo na infância. Seu pai ou sua mãe foi ferido na parte de criança, mas ele não entendeu, cresceu com isso dentro dele. E sua mãe também. Então um vai ferindo o outro nessa parte de infância. E nenhum entende o outro. Aí como é que fica no relacionamento? Se um não entende o outro. Dificilmente vai pra frente. Aí procura o psicólogo. Os próximos capítulos vai falar ela traz várias histórias para nos ensinar se faz parte da nossa história, da minha história, da sua história. Então vai ter a história já falei da história de David e história de Sophie. Aí vai ter a história de Jake, vai ter a história de Maggie, aí vai ter não confiar nos próprios instintos, vai ter uma pauta falando sobre falta de autoconfiança. Acho que essa aqui é a maior que todos nós estamos passando e tem que passar para ter confiança na vida e em nós mesmos, em razão da rejeição parental. Então ela fala que a falta de autoconfiança é em razão da rejeição parental, rejeição dos pais e da criança. Tem a história de Ben, história de Charlotte, solidão na infância, mais êxito na vida adulta, a história de Natalie, porque é tão ruim viver sem conexão emocional, e depois tem um resumo do primeiro capítulo. Aí terminando o primeiro capítulo. Depois vai para o segundo, terceiro, quarto, vai até o 10º. Tem bastante coisa. É, é quase pegando cada capítulo aqui e explicando para a gente tentar entender. Porque todos nós vamos passar por isso. Vai passar, vai passar. E a compreender, quando a gente começa a compreender, é como se fosse uma libertação. É o que está escrito na Bíblia.
Orai e vigiai. Orai e vigiai o quê? Seus comportamentos, pensamentos, sentimentos, comportamentos. E a verdade vos libertará. Essa é a verdade. Aí, a verdade. Essa é a verdade. Então, vou ficando por aqui. Fica com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!